criaram uma coisa na mente do jovem hoje, que a ciência é inimiga da religião, ou que a religião é inimiga da ciência, que a religião, ou que conhecer a Deus, você automaticamente se torna inimigo do conhecimento humano, ou das ciências humanas. Mas quando eu olho para a história, e eu vejo quantas coisas foram criadas por homens de Deus. Se hoje, queridos, nós entramos numa casa de saúde, por exemplo, nas casas de misericórdia, foram casas feitas por cristãos. Quando olhamos para o código genético, como hoje é, quando você vê aquela historinha lá na escola das ervilhas verdes, feita por Mendel era um padre. Quando olhamos tanto conhecimento que é gerado, quando nós nos dedicamos à palavra e ao conhecimento das coisas naturais, das ciências da terra, de todo o conhecimento dos astros, quando olhamos para tudo isso, para a matemática, para a música, para a filosofia, tudo isso foram conhecimentos dados por Deus. Olha, mas quem criou foi ateu, pastor. Na realidade, o que vemos hoje é uma inversão dos valores. Vejo muitas pessoas se achando, muitas pessoas achando que têm conhecimento e que são detentoras desse conhecimento, quando entendemos que quando o nosso conhecimento é submisso a Deus, Deus nos leva a estar com reis e sacerdotes, com poderosos. E é mais um lugar que nós entregamos. É mais um lugar que a igreja deixou de atacar, deixou de estar com a bola, porque entregou o conhecimento para o mundo. O mundo secular hoje detém o conhecimento das ciências, das universidades, das faculdades. Enquanto que tudo isso foi criado e veio de Deus. Tudo isso foi criado a partir da palavra de Deus. A sociedade patriarcal que hoje é tanto atacada, que veio da palavra de Deus, foi a sociedade que nos trouxe até aqui. Foi a sociedade que gerou conhecimento, que gerou a possibilidade de termos luz elétrica, de termos tanta coisa gerada pela física, pela ciência. Tudo isso porque homens se dedicaram, através do próprio método científico que foi criado por um cristão, diga-se de passagem, se dedicaram para que estivéssemos aqui. Eu não quero pregar uma mensagem teológica, eu não sei por que eu entrei nesses assuntos. Minha irmã já me deu uma dica, falou, não fica pregando muita teologia não, senão o povo não entende, eu não quero ser filosófico nessa noite. Mas às vezes não dá. Porque o que eu vejo hoje é que a igreja parece que se acovardou. Parece que o medo tomou conta de nós e já não conseguimos mais falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Já não temos mais a ousadia para nos levantarmos e falarmos das maravilhas de Deus na nossa vida. Porque nós nos trancamos. E ao contrário do que se fala daqueles homens do passado, que a gente tanto fala mal deles, que nós dissemos que aqueles homens foram maus, que foram homens que simplesmente se trancaram na Bíblia, se fecharam na Bíblia Sagrada e não deram a oportunidade de ter outros conhecimentos. A realidade é que nós estamos fazendo pior do que eles, porque nós conhecemos a palavra e estamos sendo submetidos a um outro conhecimento, e ao invés de ficarmos com a palavra, nós estamos passando a aderir ao outro conhecimento e nos esquecendo de Deus. Estamos com muita facilidade, queridos, estamos sendo levados pelo relativismo, com muita facilidade nós estamos sendo levados pelo hedonismo, que coloca o prazer acima de todas as coisas. Hoje se tornou mais importante a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua forma tranquila de viver, do que
estar na presença de Deus do que adorar a Deus. Estamos invertendo essa prioridade. E eu coloco a minha vida também nesse mesmo ritmo, queridos, nesse mesmo lugar. Eu não estou aqui para te acusar, não estou aqui para colocar peso sobre a sua vida. Esse não é o desejo do meu coração. Mas é para dizer para você que você é rei, você é sacerdote com um propósito estabelecido por Deus. Você entra na sua faculdade, você é rei e sacerdote lá. Você entra no seu trabalho, você faz a diferença naquele lugar. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Deus nos chamou para fazer diferença nessa sociedade. Deus nos chamou para sermos abençoados e abençoadores. O momento em que você está se dedicando, estudando, conhecendo, é o momento em que você está adorando a Deus também. É o momento em que você está servindo a Deus também. Não são dois momentos diferentes. Não existe um momento que você está estudando, que é um momento mundano. E agora eu vou ler a Bíblia, que é um momento santo que eu tenho na minha vida. Não existe isso. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se eu estudo português é para a glória de Deus. Se eu estudo matemática é para a glória de Deus. Se eu estudo filosofia, sociologia, inglês, espanhol, o que quer que seja é para a glória de Deus. E hoje estamos deixando as ciências naturais e o conhecimento para o mundo. Estamos dizendo que isso pertence ao mundo, não pertence a Deus. Ah, pastor, mas no mundo você tem teorias, você tem tanta coisa, você tem teoria da evolução, você tem, poxa, Deus. Mas quem disse que isso é conhecimento, queridos? Quem disse que isso é conhecer? Você precisa conhecer alguma coisa para até você poder refutar, para você falar a respeito daquilo que estão tentando te apresentar e tentando fazer você engolir. Você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer, estudar. Daniel diz que ele entendeu pelos livros. Daniel não entendeu a revelação de Deus em oração. Daniel não entendeu a revelação de Deus estudando um texto sagrado, mas Daniel entendeu pelos livros, que era o tempo do fim. E qual era a revelação de Deus para a igreja? Queridos, se queremos fazer a diferença nesse mundo, precisamos entender que mundo é esse que nós estamos vivendo. Precisamos entender as leis. Precisamos entender daquilo que estão tentando impor sobre nós, impor sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Nós precisamos conhecer. O conhecimento não é pecado. O conhecimento não nos leva ao engano. O que nos leva ao engano é a ignorância. O que nos leva ao engano é não sabermos qual é o propósito que Deus tem com a nossa vida. O que nos leva ao engano é não clamarmos a Deus que sare a nossa terra e a nossa nação. O que nos leva ao engano é não compreendermos que Deus tem um propósito na nossa vida. E esse propósito precisa ser estabelecido hoje. Hoje sobre nós. Mordecai deu uma palavra para Esther, e essa palavra rompeu o medo na vida de Esther. Esther estava com medo. Esther disse: olha, se o rei não estender o cetro para mim, eu vou morrer. Se não for me dada a oportunidade de entrar na presença do rei, o decreto que tem para mim é de morte. Mordecai então abriu os olhos de Esther. Ele disse: olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Se o rei não estender o cetro para você, você vai morrer. Mas se você não fizer nada, você vai morrer do mesmo jeito. É como aqueles homens leprosos que estavam saindo de Israel porque a cidade estava sem comida, e eles falaram: vamos ao arraial, porque se a gente volta, a gente morre. Se a gente vai, a gente pelo menos tem uma chance. Mordecai diz para Esther: olha, se você não fizer nada, Deus vai levantar livramento de outro lugar.
Se você ficar calado, fechar sua boca, vai ter livramento vindo de outro lugar, mas a oportunidade é essa, você tem que agir agora. Precisamos abrir os nossos olhos, queridos, para entendermos que o tempo de agirmos é esse. O tempo de levantarmos e abrirmos os livros para estudar é agora. O tempo de orarmos, de clamarmos pela nossa terra é agora. O tempo de jejuarmos é esse.